Pessoal, boa tarde. Tudo certo? Boa tarde, boa tarde. Só antes de começar aí, tá bem alto, né? Já tá bom aí. Só comentar algumas coisas da comissão aí que a gente está fazendo, tá? Para quem está participando do livro, tá? Nós já concluímos para quem escreveu, me mandou algum artigo, nós já concluímos o projeto do livro inteiro. Hoje ele está com 594 páginas, é um livro bem extenso, bem legal. Temos vários convidados de fora aí, o Marinoni escreveu, Eduardo Talamini, tem muitos professores aí de renome que vão participar, o que é bom para nós aí, né, ter livros publicados com essas pessoas, é bem gratificante. Eu já fiz o protocolo, apesar que faz tempo que eu estou em negociação com a OAB, eu já tenho praticamente aprovado o e-book dele, né, que é para disponibilizar igual foi feito da Central de Curitiba, a UB Paraná, e eu só estou tentando negociar a impressão dele, que isso é bem legal, tem um livro nosso lá na capa, né, com o nome, impresso para distribuir, então isso aí tem um custo um pouco mais elevado, embora a OAB tenha a caixa aqui, então eles estão negociando isso aí internamente, que aí foge do nosso alcance aí, né? Mas acho que bem em breve mesmo. Eu pretendo esse mês já estar tudo fechado e já em fazendo a impressão, tá? Sobre hoje aí, eu vou comentar algumas coisas sobre provas, tá? Eu tinha comentado, acho que eu falei uma vez aqui, eu não iria falar de novo, mas aí como eu tinha publicado esse livro de provas, aí eu vou aproveitar para falar sobre esse assunto, e a gente está no início do código, então é bem pertinente, tá? Para quem não pegou ele ainda, não sei se alguém pegou, eu fiz um esquema com a editora lá, então ele está disponível de grátis aí para todo mundo, né? É só baixar, pedi inclusive para deixar em PDF. Então se alguém não tem, é só entrar agora no celular, por exemplo, na editora Boreal, tá? É só ir lá em obras, clicar no livro, tá? Um link em laranja, baixar gratuitamente, só baixar. Está disponível para baixar para todo mundo, tá? A editora Boreal. Acho que é o penúltimo livro aí, um dos mais recentes que tem, tá? Então ele está totalmente disponível. Eu só vou fazer um resumo, eu vou ser bem sucinto hoje aqui, a gente daqui a pouco discute um pouco, tá? Vou ser bem sucinto, que é o que está escrito no livro, então não preciso ficar sendo prolixo aqui, né? Só antes, a gente fez a pedido da OAB aqui. Eu não sei se vocês já viram, existe um canal no YouTube de vídeos da comissão, né, Pedro? É isso, né? Eu sei que um dos últimos vídeos, por exemplo, é o do Medina, quando ele veio aqui falar sobre o Código de Processo Civil. Foi daí que surgiu essa ideia. Nós já tivemos boas palestras aqui, professor Clodomiro, Daniel Conado de São Paulo, Thaís Aranda, Patrícia. Então, a partir de hoje, juntando uns 3 vídeos aí, a gente vai deixar disponível, eu já estava falando com o Pedro. De repente, alguma coisa for falada aqui que for legal, de repente a gente pode ir lá ver, né? Não ver o vídeo inteiro, lembrar alguma coisa para fundamentar uma petição ou fazer algum artigo, estudar. Então, a gente vai colocar os vídeos disponíveis também no canal da OAB. Depois eu vejo como isso vai ser feito e aí possivelmente a OAB vai disparar aquele e-mail geral para todos os advogados, tá? A gente está tentando melhorar aí. Bem, o tema hoje, então, é sobre provas, tá? Eu tinha falado bastante sobre isso o ano passado, e aí eu decidi juntar, no final do ano, fiz um apanhado aí e publiquei esse livro de provas, né? São vários estudos aí para várias palestras que foram faladas sobre provas, algumas coisas eu achei importante, foi tecendo, vários artigos até juntar e fazer um livro sobre provas. E por que provas? Porque eu acho que é uma das principais coisas que existem no processo, no direito, né? Quando você vai entrar com um processo, você precisa aprovar uma petição inicial, e eu costumo falar para os estagiários que a petição inicial pode até ser um pouco prolixa ou falhar em algum sentido técnico, mas se o instrumento probatório estiver muito bem feito, provavelmente você vai ganhar o processo, né? A prova, alguns doutrinadores falam que é a pedra de toque do direito, né? Então ela é primordial, estudar ou ter uma noção sobre aspectos probatórios, né? E eu vejo, e embora não seja a minha praia, não sei se é de alguém aqui, o direito penal, por exemplo, eu vejo que alguns amigos no direito penal estão até mais avançados que nós do processo civil. Esses dias eu fui ajudar um amigo meu num processo bem extenso, bem famoso aqui de Londrina, que foi bem repercutido na televisão,
e eu fui ajudar ele em alguns aspectos processuais, e eu vi que a defesa dele, num processo muito complexo mesmo, tinha 3, 4 folhas lá, né? Tinha 2 folhinhas lá. Isso para a gente do processo civil ou do direito civil, que são petições extremamente fundamentadas, pelo menos quem tem dedicação. Eu lembro que eu fiquei arrepiado com isso, né? Eu falei, nossa, como você vai fazer uma petição num negócio tão complexo assim? Aí ele pegou e me virou, um advogado muito velho de casa aí, já falou assim, o que importa é a prova, a testemunha está aqui, na audiência de instrução e julgamento, ela vai falar o que tem que falar. Eu escrever muito ou não nessa peça processual não serve para nada, né? Aquilo lá me deu um estalo muito grande, foi ano passado, né? E falei, de fato, o cara tem razão. Possivelmente, numa peça civil, eu iria fundamentar, ir atrás de doutrina, né? E aí, de repente, chegar uma testemunha na audiência que fala totalmente o oposto, né? Por mais que você se esforce muito mesmo, não vai adiantar, né? Você ter estudado tanto ou ter exposto certas tendências, certa doutrina. Então, a prova é bem importante, tá? Eu dividi... Então, pensando sobre essa parte probatória no direito, principalmente no Código Novo, eu fiquei pensando o que era importante aprender sobre direito probatório. Algumas coisas até a gente já discutiu aqui. A primeira coisa dentro do Código, que seriam as convenções sobre o ônus da prova. Nós podemos, 373, parágrafo 3º, convencionar sobre o ônus da prova. Então, eu posso combinar sobre o ônus da prova quem vai fazer, que tipo de prova que vai ter. Então, isso, em princípio, é bem legal. Nós podemos fazer uma convenção sobre o ônus da prova, vejam bem, durante o processo. Isso, alguns advogados, ou nós aqui de uma escola do processo civil antigo, somos um pouco céticos quanto a isso. Você, dentro de uma audiência de instrução, ou dentro de uma audiência de conciliação que nós teremos agora, convencionar sobre o ônus da prova. Você pode fazer a perícia dessa maneira, eu faço dessa maneira, e aquela brincadeira que alguns aqui já falaram do processo civil mais coleguinha, né? Mas eu vejo uma grande aplicabilidade disso, por exemplo, no 373, ele vai falar que a convenção do ônus da prova pode ser feito antes do processo. Isso eu acho bem interessante e é uma grande inovação. E, inclusive, eu já tenho aplicado isso. Inclusive, nos meus contratos do modelo padrão no escritório de advocacia. Porque se eu faço um contrato com um cliente e eu posso, por exemplo, convencionar sobre ônus da prova, se eu posso fazer convenções, igual eu vou mostrar no 190 mais para frente, eu posso convencionar num contrato de escritório de advocacia que eventual ação eu vou ser obrigado a propor dentro do juizado especial, por exemplo. Eu posso convencionar sobre isso aqui. Eu posso convencionar, por exemplo, dentro de um contrato, eu digo advocacia porque a gente está aqui nesse campo, né? Eu posso convencionar, por exemplo, que nesse contrato advocatício nós abrimos mão de perícia judicial, que isso aí é um tormento aqui em determinadas ocasiões. Eu posso convencionar isso, né? Então, convencionar o ônus processual ou a forma da perícia antes do litígio acontecer, eu acho isso muito legal, né? Em diversos momentos eu fico bem ansioso lá no escritório para utilizar isso aí. Em contrato de locação, por exemplo, contrato de locação, você determinar como vai ser a prova, como você faria. Por exemplo, tem algum dano no imóvel, na desocupação do imóvel, você aceita e combina que a vistoria vai ser feita por aquela empresa, por exemplo. E as partes aceitam a vistoria que vai ser feita. É uma convenção sobre o ônus da prova que pode ser feito. E que eventual litígio em cima dessa prova você joga para o juizado especial, por exemplo. Vejam bem, nós podemos convencionar e diminuir em muito um tempo de processo. Então, nesse aspecto, eu acho muito interessante. Então, a convenção sobre o ônus da prova, ela pode ser antes ou depois do processo, lembrando que antes do processo nós temos essa peculiaridade, que eu acho bem interessante aqui para a parte prática mesmo. Tanto é que eu digo no meu livro que eu estou preocupado com os aspectos práticos. Eu não vou ficar fazendo divagação doutrinária, nem acadêmica, não que isso aqui não seja importante. E aí ela traz algumas restrições para convencionar antes aqui, né? Nós teríamos uma restrição. Tenho 2 cadeiras aqui, ó, se alguém quiser sentar. Tiago, se quiser pegar aqui. Nós não podemos convencionar em direitos indisponíveis, isso é óbvio, né? Nós não podemos também deixar uma parte extremamente vulnerável na relação. Então, se você fizer uma convenção antes do processo, você faz uma convenção
que é um tema que eu mexo bastante, por exemplo, sobre ação de indenização do meu livro de acidente de trânsito. Eu posso, por exemplo, ter um ilícito, eu tenho um acidente, eu faço um acordo extrajudicial no processo, e dentro do acordo judicial, por exemplo, eu faço constar 373 que as partes determinarão da seguinte forma o cumprimento do acordo e que elas abrem mão de discutir eventual perícia judicial pelo descumprimento do acordo. Então, eu faço constar isso. Eventual descumprimento, as partes abrem mão de ficar discutindo, as partes são capazes, né, desde que não haja restrição, e a ação será proposta dentro do juizado especial. Você combina isso. Extremamente interessante, eu acho que muito legal, né? Principalmente na fase pré-processual, para evitar que você tenha alguns tormentos ou algumas dificuldades processuais mais para frente. Então, a restrição que nós teríamos aqui seria da parte indisponível, você não pode fazer convenção sobre parte indisponível, você não pode, se ela for extremamente onerosa ou difícil para outra parte. Nós teríamos restrições no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, você não pode fazer convenção em contrato de adesão, né, dentro do Código de Defesa do Consumidor, nós mantemos isso aqui. Você não pode convencionar em sentido diverso para fornecedor, por exemplo, no artigo 12, 14, 16, você não poderia dificultar isso aqui. Você não pode convencionar, por exemplo, sobre a ordem de julgamento, o artigo 12, que tem uma ordem de julgamento cronológico, você não pode convencionar nesse sentido, né? E dentro do contrato de adesão, no artigo 424 do Código Civil. Então, isso aqui eu acho o primeiro tópico aqui, que é uma grande novidade do Código. Essa parte de convenção do ônus da prova. Tá? Segundo tópico aqui, que é o início lá do livro, a dinamização do ônus da prova. Isso até agora ninguém comentou de maneira muito específica, né? E isso eu acho muito pertinente dentro do Código Novo. Nós podemos dinamizar o ônus da prova, que é a carga dinâmica das provas, ou fazer a dinamização, que é muito próximo, por exemplo, é muito próximo do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, CDC, nós já temos a possibilidade, por exemplo, de inverter o ônus da prova. Isso já faz parte, por exemplo, do nosso dia a dia. Mas o Código de Processo Civil traz a possibilidade também nas relações do processo civil de existir a dinamização do ônus da prova. Matéria extremamente pertinente e uma grande novidade dentro da parte processual também. 373, parágrafo 1º. Importante fazer um link dentro da dinamização, que no artigo 188, ela fala que não pode ser exigido forma de onde não há uma formalidade. Ou seja, se nós estamos dentro de uma visão de processo, de instrumentalidade do processo, de deixar um pouco de lado as formalidades ocas e vazias, a dinamização deve ser feita em todos os casos onde não seja proibido, né, dinamizar o ônus da prova. E eu trago alguns requisitos aqui, que é o parágrafo 1º. Se vocês forem pegar o parágrafo 1º do 373, ele vai tratar sobre a possibilidade de dinamização do ônus da prova. O que eu faria, por exemplo, se eu fosse fundamentar uma petição processual para fazer algum pedido? Pegaria a canetinha amarela, grifaria quais são os requisitos, porque eu teria que fundamentar uma petição para solicitar ou para dizer que os meus requisitos estão presentes no caso concreto. Primeiro requisito para ter a dinamização do ônus da prova, peculiaridades do caso, diante das peculiaridades do caso. Vejam bem, é uma norma extremamente de caráter aberto, aí, né? E aí fica muito bem evidente o que é a peculiaridade do caso. Aí a gente entra naquele campo de discricionariedade judicial, o juiz vai ter que determinar quais são as peculiaridades do caso. E, embora eu seja bem contrário sobre discricionariedade judicial, tem alguns artigos sobre isso, mas eu acho que aqui é pertinente, de fato, existir essa discricionariedade, eu já vou dizer por quê. O segundo, impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte fazer a prova, né? Então, se você não consegue fazer a prova, ou se alguém não consegue fazer a prova, então você pode pedir para dinamizar o ônus da prova, né? O exemplo clássico que nós temos aqui é uma ação de exibição de documentos, por exemplo. Eu tenho que fazer a prova e a outra parte, por exemplo, está com um prontuário médico. É muito mais fácil ela juntar o prontuário médico do que eu juntar o prontuário médico e não tenho acesso,
numa ação de indenização, por exemplo, de erro médico. Então você inverte, porque essa prova é excessivamente difícil ou impossível de ser produzida para o meu cliente, por exemplo, mas para a outra parte é muito fácil. Então esse é o segundo requisito legal aqui. O terceiro requisito é respeitar o contraditório, né? Isso é extremamente importante. E ele, inclusive, nós já falamos sobre isso, um dos princípios basilares lá do Código de Processo. No artigo 6º, ele vai dizer já no artigo 7º, vai dizer que é necessário respeitar o contraditório efetivo, no artigo 9º, o contraditório, no artigo 10º, o contraditório. Então, desde cara, o Código vem dizer para que veio, para garantir o contraditório. Tá? Então, é obrigatório respeitar. Você não poderia, o que ele quer dizer isso? Essa parte do parágrafo 1º. Qual que é o momento de inverter ou de dar a dinamização do ônus da prova? O momento não pode ser, por exemplo, no despacho saneador, fazendo com que a parte perca a oportunidade de fazer a sua prova. Então, você tem que ter a oportunidade, nesse momento agora estou dinamizando o ônus da prova. A outra parte que faça essa produção. Só que você precisa dar a oportunidade. Você não pode dizer simplesmente, de acordo com a dinamização do ônus da prova, você não teve a oportunidade de provar nada, ou você não dar a oportunidade para a parte. Certamente, nessa situação, seria um cerceamento de defesa. Penúltimo requisito é a decisão fundamentada. No artigo 93 da Constituição, nós já vamos dizer que toda decisão precisa ser fundamentada. E lógico que precisa ser fundamentada, porque aqui vai caber recurso. Nós temos a possibilidade de agravo de instrumento, né? 1000 e pouco, 1015 do Código de Processo Civil novo, salvo engano. Então, nós temos essa possibilidade. Ou seja, não deixa de ser uma decisão interlocutória, por isso ela precisa ser fundamentada, porque você dinamizar ou não dinamizar o ônus da prova vai implicar numa grande guinada do processo. Você vai alterar quem ficar com a prova ou não. Nós aqui que estamos na prática sabemos disso, né? Determinados ônus processuais você não consegue provar, você já sabe que você tem grande dificuldade no processo. Só que se você tem a inversão do ônus da prova, você fica muito feliz, né? Vai comemorar no final de semana. Porque aí você sabe que essa bola foi passada para outra parte, né? Ou seja, isso é uma decisão interlocutória, então por isso ela precisa ser fundamentada. E por isso que eu acho que precisa ser o primeiro requisito, ou que ele seja pertinente, que seja de acordo com as peculiaridades do caso. Ou seja, o juiz precisa identificar quais são as peculiaridades do caso para fazer a dinamização do ônus da prova, só que a decisão tem que ser fundamentada. Por que eu acho que isso é pertinente e vai contra o meu próprio entendimento de discricionariedade judicial? Porque eu vejo que o oposto seria muito pior. Imagina, por exemplo, que para requisitos de dinamização do ônus da prova, existisse requisitos ou incisos. Por exemplo, nesse caso pode dinamizar, nesse caso pode dinamizar, nesse caso pode dinamizar. Por exemplo, como existe hoje o agravo de instrumento. O agravo de instrumento existe, pode ser feito assim, 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 assim. E às vezes você tem um caso muito semelhante, onde você quer fazer um agravo de instrumento e você fala, não cabe. E agora eu vou fazer mandado de segurança, ou eu tive que fazer isso essa semana, eu tive um caso extremamente pertinente para agravo de instrumento. Eu entendo que é um agravo de instrumento, só que eu estou ansioso para saber se, com o código novo, eles vão interpretar que aquele inciso é aquele inciso de fato. Então, por isso que eu acho que nesse molde, a dinamização do ônus da prova, como é impossível para o legislador prever todas as situações pertinentes, ainda mais nesse aspecto probatório, a norma de fato é de caráter aberto, para fazer quais são as peculiaridades do caso, porque o juiz vai ter que fundamentar. Ele vai ter que fundamentar e vai existir recurso pertinente para isso. Beleza? E o último requisito aqui para a dinamização do ônus da prova é não entregar uma prova diabólica para a parte. Não entregar uma prova diabólica para a parte, né? Ou seja, a dinamização não pode implicar num fato de uma prova diabólica para a parte. Eu tive uma experiência perfeita no meu escritório de prova diabólica, já comentei isso algumas vezes. Uma vez eu entrei com um processo de cautelar para pedir um documento. Eu ia entrar com seguro de vida particular, alguma coisa nesse sentido. E a parte tinha ido lá, recebido o seguro, tinham feito o pagamento, a pessoa muito simples, e ela não pegou nenhum documento, ela não tinha nada, só sabia que tinha recebido, mas não sabia a pólice, não tinha nada. E bem, um caso perfeito, na época, por um processo cautelar, para entrar e pedir a cópia do processo administrativo. Eu queria saber qual que era a pólice,
do que era o valor, por que foi pago esse valor de seguro de vida. No meu entender, é um caso arroz com feijão, muito simples lá, né? Fiz o pedido administrativo, não me entregaram, entrei para pegar o documento, uma ação de exibição de documentos. O juiz no despacho inicial falou, comprove-se a relação entre as partes. Comprove-se a relação entre as partes para dar prosseguimento. Eu falei, gostaria muito, né, de provar, é o que eu mais queria aqui, mas eu não tenho um documento, né? Se você não provar, eu vou extinguir o processo. Eu escrevi, o que você está me pedindo é uma prova muito diabólica, né? Eu não tenho. Por favor, né, eu escrevi literalmente, normalmente eu não sou muito educado nas minhas petições. Eu falei, por favor, só deixa citar, porque é muito mais fácil para a parte começar a brincadeira. Eu escrevi na petição, porque ele vai começar, ele vai falar que de fato teve uma relação, e aí a gente vai discutir, porque eu só quero ter acesso ao documento. Tanto é que a cautelar não se discute nem mérito, né? Eu só quero aquilo, né? Tanto é que a gente vai ver mais para frente que o código mudou nesse sentido. Moral da história, foi extinto o processo, né? Porque eu não provei a relação processual anterior, né? Recursos e recursos, né? Mas vejam bem, isso é um exemplo de prova diabólica. Eu não conseguiria fazer essa prova, eu não tinha essa prova, né? E era muito mais fácil para outra parte fazer essa prova, é muito mais fácil. Estava tudo de acordo com ela para fazer essa prova. É isso que o código vai falar. Você não pode, por exemplo, inverter ao ponto de entregar um ônus tão pesado assim para uma parte. É isso que ela vai tentar evitar. Ainda sobre dinamização do ônus da prova, eu citei um livro que é do Vitor, que é de uma das coleções novas, que eu acho muito interessante, mas muito interessante mesmo, recomendo a leitura. É Vitor de Paula, salvo engano. Ele fala um livro sobre a diferença entre ônus e dever processual. Recomendo a leitura. É uma tese de mestrado de um rapaz que o pessoal gostou tanto que virou uma coleção da Teresa, salvo engano, lá. Muito legal, um livro muito curtinho. Ele vem dizer, e isso eu acho muito, muito legal para nós aqui na prática, que há uma diferença entre ônus e um dever processual. Mas isso aqui tem uma aplicabilidade prática tão grande, mudou tanto o meu entendimento de processo em si. Algumas coisas são ônus processuais, que a própria lei vai dizer, ou alguma determinada situação. Mas algumas coisas, além de ônus processual, é um dever, que você não está nem discutindo se é ônus ou não é, ou se é dinamização ou não é. Por exemplo, eu vejo que nessa possibilidade de dinamização que eu citei do processo cautelar, eu acho que isso não era, o juiz não poderia nem exigir um ônus da minha parte provar que eu tinha uma relação processual. Nem isso ele poderia exigir. E não era nem ônus da parte contrária provar que existia uma relação de seguro. Isso é um dever da parte. Então é necessário, em alguns casos, o juiz identificar que existe uma relação de ônus e algumas coisas são mais do que ônus. São dever. É um dever de direito. A prova, né? E a gente brinca sempre para aluno que uma testemunha sempre fala, não quero ser testemunha, né? Você não precisa perguntar se a pessoa quer ser testemunha. Você pergunta, qual que é o seu nome, João? Obrigado, se você é testemunha. Isso é um dever, né? É dever. Então não é um ônus da pessoa ser testemunha, não é. Assim como em algumas situações não é um ônus da parte. Ou você esperar que seja um ônus e inverter. Não, eu acho que é um dever de relação de consumo a parte me mostrar qual é o documento, por exemplo, e por que ela fundamentou um seguro de vida. Deu para entender essa diferença? Né? Não vou entrar tão pesado nisso, mas eu recomendo a leitura. É muito interessante. E algumas vezes eu fundamento as minhas petições e falo, nesse caso eu estou pedindo a inversão, eu estou pedindo a dinamização, mas eu não estou pedindo aqui como favor, ou pedindo de acordo com 373. Eu estou pedindo para fazer a dinamização, porque isso aqui não é ônus da parte. Eu não estou pedindo para você inverter. Eu estou falando que isso aqui é um dever dela me mostrar. É um dever eu ter acesso ao prontuário médico, por exemplo. Eu não estou pedindo um favor. Isso aqui é uma obrigação legal, mais do que moral. Então, esse livro eu acho interessante muito por esse sentido. Tá? E a última parte de dinamização do ônus da prova aqui, que eu trato sobre isso, é a despesa. A bendita despesa processual. Isso que tira o nosso sono, né? Pelo menos o meu. Você pode, por exemplo, ter a dinamização do ônus da prova, e o código não resolve isso. O código vai falar que a responsabilidade pelas despesas processuais é da parte que requer. Então veja bem, num pensamento muito positivista como seria. Eu peço a prova pericial, peço uma perícia, por exemplo, o juiz dinamiza o ônus da prova, dinamizou o ônus da prova,
e a parte tem que produzir a prova agora. Ela tem que fazer a prova em sentido contrário, né? Que era... Só que se eu for positivista e ler o 95, ela vai falar que quem fez o requerimento tem que pagar as despesas. Pergunto, adianta a parte ser responsável para fazer a perícia, por exemplo, médico, e eu ter que pagar R$2.000? Deu para entender? No sistema positivista, o código deixou dessa maneira ainda, né? Não me parece de bom grado. O que a tendência jurisprudencial tem firmado? Inclusive várias decisões do STJ nesse sentido. E eu acho bem interessante que a lei não pode obrigar alguém a produzir alguma coisa. Ela não pode produzir, ela não pode obrigar que alguém pague pela perícia. Ó, R$2.000 para produzir aquela prova de engenheiro, de contador. Só que ela fica responsável pela não produção. Isso é muito interessante, né? Um exemplo prático que eu tive. Uma vez eu entrei com uma ação de seguro de vida. A apólice era de R$40.000. E eu falei que a pessoa tinha uma sequela muito séria. De fato, ela tinha uma sequela muito séria. Juntei o prontuário médico e fiz o pedido de prova pericial. O juiz pegou e fez a inversão do ônus da prova, era uma relação de consumo, e falou para começar a fazer a perícia. Aí fizeram a proposta, na época era R$2.000, R$3.000 para fazer a proposta de perícia, e determinou que a seguradora fizesse o pagamento dessa despesa adiantada, porque teve a inversão do ônus da prova. A seguradora não pagou, 1, 2, 3 vezes intimadas a fazer o pagamento, até que ele deu o último despacho processual, e eu fundamentando nesse sentido, né? 5 dias para fazer o pagamento sob pena de suportar os efeitos da não realização. Coisa linda, né? Aquelas coisas que acontecem na vida que eu preciso explicar para o cliente como foi muito bom esse processo, né? Porque o que aconteceu? Não pagou no 5º dia, no 7º dia teve sentença, coisa linda, assim, né? Por um quadro. R$40.000 de procedência total, porque ela aceitou os efeitos. Na 7ª depositou o dinheiro de R$2.000. Embargo de declaração, tudo que teve da vida inteira para recorrer, graças a Deus não conseguiram reformar essa decisão, né? Ficou integral. E é esse o exemplo perfeito que tem demonstrado a tendência de todos os processos, inclusive decisões da STJ. Por isso que eu afirmo, e o Marinoni também vai nesse sentido, que é muito importante quando você faz algum requerimento de prova, que você identifique muito claramente o que você deseja provar. É um documento, qual que é o conteúdo, pelo menos no seu conhecimento, que aquele documento tem. Porque, por exemplo, se você aplica no CPC novo o artigo 400, que é o efeito da não produção da prova, eu quero pegar um documento. Se a parte intimada te mostrar o documento não juntar, ela aceita que aquele documento existe e é de verdade. Então é muito importante que você afirme, eu quero o documento da apólice de seguro, porque há indícios aqui de que a apólice é de R$40.000, por exemplo. E aí você já imputa isso, você consegue fazer a demonstração por provas indiciárias, porque, por exemplo, se não demonstrar por meio desse aspecto, ou pela dinamização, ou pela produção antecipada, que a gente vai chegar mais para frente, não juntar isso, você tem elementos para que o processo possa ser julgado pela inércia do réu em não produzir esse documento. Ou seja, você faz esse campo processual, você deixa demonstrado isso, porque a parte pode suportar os efeitos da sua alegação, porque ela não fez a prova em sentido contrário. Ou ela não pagou as despesas para que possa ser produzida, e ela vai suportar os efeitos da não produção de prova. Tem diversos precedentes nesse sentido no STJ, por exemplo. Deu para pegar? Acho muito interessante isso. Isso tem que ser calculado, tem que ser preparado, por exemplo, na petição inicial. Desde logo, se você requer a dinamização do ônus da prova, é muito importante você já vislumbrar tanto a possibilidade de conseguir a dinamização do ônus da prova, quanto em não conseguir a dinamização do ônus da prova. Porque se você conseguir a dinamização e a parte ficar responsável pelas despesas processuais, ela vai ter que pagar. Se ela não pagar, ela vai suportar os efeitos disso aqui. Se você já tiver elementos dentro do processo, provas indiciárias, provas indiretas, o juiz pode julgar pelo desinteresse da parte em produzir prova em sentido contrário. Deu para entender? Muito interessante, isso aqui eu acho muito interessante dentro desse aspecto. O próximo elemento aqui que eu falo que tem a ver com as provas, então eu tento pintar esse cenário,
de convenção sobre o ônus da prova, que nós podemos, dinamização do ônus da prova, que é possível, e nós podemos também fazer negócio jurídico processual e o calendário processual, que é um capítulo que eu trato. Isso já foi explorado muito bem pela Thaís, que comentou aqui numa palestra sobre os negócios jurídicos processuais. Nós tivemos várias discussões nesse sentido. Por que eu volto nesse assunto? Porque nós podemos ter negócios jurídicos processuais. A convenção sobre o ônus da prova do 373 nada é do que um negócio jurídico processual. Você combina com a parte que você vai fazer. No 190 e no 191 do CPC, você também produz um negócio jurídico processual. Lá vai falar, por exemplo, que você pode combinar sobre procedimento e você pode combinar sobre ônus de prova, sobre as possibilidades de prova. Então, primeira possibilidade, você inicia uma audiência de instrução, uma audiência de conciliação e combina com a parte. Vamos produzir essa prova dessa maneira. Ou vejam bem, e aí que eu acho muito pertinente, foi por isso que eu coloquei isso num capítulo. Eu posso convencionar, nós podemos ser um pouco cético em princípio, por exemplo, sobre combinar sobre o ônus da prova mesmo, né? O processo não é lugar de amiguinhos, né? Vamos combinar assim, 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 mas eu posso muito bem provar sobre o procedimento. Vejam bem, é um processo complexo, vamos combinar 30 dias de defesa nesse processo, eu também vou ter 30 dias, é um acordo, as duas partes cedem, né? E aí depois a gente deixa apto. Então, acho que isso é bem pertinente, não é um processo de amiguinho. Você combina, aumenta o seu prazo, aumenta o da parte, aí depois a gente já vai partir para o saneamento, a prova vai ser essa? Vai. Então, você pode. Se você combina isso dentro de um processo, pelo meu entendimento, você está alterando também o aspecto probatório. Ele pode ser deixado para depois, pode ser feito antes. Eu acho muito importante isso aqui. Por isso que eu acho que mesmo que você não afetando ou mexendo diretamente no ônus da prova, se você mexer no procedimento, você também está mexendo na ordem que a prova vai ser produzida, né? E o processo é muito importante. Você pode ganhar um processo pelo aspecto processual, né? E a outra coisa, assim como a convenção do 373, ele pode ser feito antes ou depois. E aí que eu acho muito legal, que é isso que eu fico mais ansioso usando o código. Nós podemos convencionar, e vejam bem, esses dias eu tive que fazer um contrato de patrocínio de uma empresa que eu advogo, nas últimas cláusulas lá eu coloquei, a empresa vai fazer o patrocínio da pessoa, tudo certo. E aí eu já fiz alguns negócios jurídicos processuais. Se as partes divergirem, tiverem algum problema aqui, a ação vai ser no juizado, não há necessidade de perícia, nós combinamos antes, 190 do CPC, não vai ser necessário produção antecipada de prova, não precisa de procedimento cautelar, ninguém vai pedir tutela antecipada, porque não há necessidade de bens nesse sentido, não tem direito de indisponíveis, não sei, vocês podem imaginar todas as situações prevendo o futuro para que o processo seja mais ajustado e você não tenha movimentos protelatórios. Você vai cirurgicamente na veia qual que é o processo e o que pode ser litigado ou não, para evitar que tenha incidentes processuais, né, e mais complicação. Então, isso eu acho bem interessante. Acho bem interessante, por exemplo, você convencionar, eu não sei na rotina dos senhores, mas eu vejo, por exemplo, que um processo no juizado, em determinadas situações onde eu advogo, é muito melhor do que um processo, às vezes, na justiça comum, né, dependendo da matéria, lógico, né. Determinados processos que são mais simples assim, eu estou convencionando a ser distribuído no juizado especial, né? E digo mais ainda, eu digo que eu posso convencionar sobre isso, eu entendo dessa maneira, e até conversei com a Patrícia nesse sentido, quando ela falou, eu entendo isso, eu sei que eu sou minoritário, eu entendo que eu posso convencionar sobre aquela audiência preliminar do juizado especial, por exemplo, né? E eu vejo bem que eu sou minoritário nisso, né, Patrícia? Mas eu posso convencionar a forma de ser feita essa audiência, por exemplo, né? Que as partes vão não estar presentes na audiência, que elas podem manifestar o interesse processual por meio de uma petição, por exemplo, antes. Eu posso convencionar, o processo determina dessa maneira. Então, desde que não haja... O Marinoni vai falar, o artigo... vejam bem, o artigo 188 fala que o juiz não pode cobrar uma formalidade onde a lei não exige uma formalidade. O Marinoni vai falar que você pode fazer calendário jurídico processual ou ônus processual em tudo
que não é proibido. Então, eu vejo que não há uma proibição. Então, vocês imaginam no dia a dia que vocês precisam facilitar esse aspecto probatório, o aspecto do direito, tudo que não é proibido você pode convencionar sobre ônus, procedimento e deixar mais simples. Quem vai pagar eventual processo de custas? Como vão ser os honorários? Como vão ser os pagamentos? Como vai ser as despesas processuais e eventual litígio? É uma coisa que envolve, por exemplo, prova médica, prova de engenheiro. Eu preciso fazer uma prova de engenheiro técnico absurdamente cara. Se fosse no código antigo e tivesse convencionado isso, o processo seria muito mais simples. Eu estou começando um processo que a gente sabe hoje que vai demorar 3, 4, 5 anos para conseguir alguém que faça nos modos da assistência judiciária. Se fosse convencionado isso antes, e por isso que eu acho que essa é uma grande novidade do 190 e do 373, isso estaria pelo menos, se não solucionado, muito bem encaminhado, né? Eu posso convencionar também no 190 do CPC, e isso eu acho bem pertinente, eu vou dar um pulo aqui, não tenho tanta coisa assim para falar mais. Eu posso convencionar antes que eventual litígio eu vou ajuizar uma prova de produção antecipada de provas, 381 do Código de Processo Civil. E se eu tivesse que falar, e se eu tivesse que escolher alguma coisa do código que eu acho muito legal, eu falaria que era essa produção antecipada de prova. Bruno, fala alguma coisa que você acha muito legal, né? O ano passado a gente falava bastante sobre isso, eu comentei em alguns que eu falava que a coisa que eu tinha mais ansiedade de ver em trâmite no Código Novo era a ação de produção de provas, né? E hoje eu já estou começando a ajuizar essas ações, e de fato é muito interessante. Depois vocês precisam ler essa ação do 381 do CPC. O que é isso? Volto para os meus exemplos lá, né, no nosso grupo de autoajuda, que a gente tanto fala aqui da nossa comissão. Eu ajuizava processos, por exemplo, cautelares, eu acredito que todo mundo já fez isso, onde você tinha a necessidade do 801 lá, para dizer a lides e os seus fundamentos. Então, você propõe uma ação e já fala quais são a lides e o fundamento da ação principal que você pretende produzir em 30 dias, né, que é o procedimento cautelar. Mas todos sabem também que, por diversas evoluções e diversas necessidades, várias cautelares tinham natureza satisfativa. Por que você queria produzir a prova cautelar? Porque você precisava provar só aquilo, você queria provar só a prova cautelar, né? Para obter algum documento, porque você queria pegar um prontuário médico, porque você queria pegar um vídeo. Esses dias eu tive que... queria saber se estava certo ou não estava certo em um acidente. Foi amplamente divulgado na imprensa. E eu queria o vídeo do programa de televisão. Eu entrei com uma cautelar, mandei administrativo, não consegui, entrei contra a emissora para ter acesso. Aí o juiz pergunta, qual que é a lei de fundamento para obter o vídeo disso aqui? Não, eu só quero o vídeo. Aí dá o despacho, mas qual que é a lei de fundamento? Eu não sei qual que é a lei de fundamento, eu não sei se eu vou produzir uma prova de indenização, eu não sei se eu vou pedir desculpa para o cara, eu preciso ver o vídeo, né? Porque às vezes o cliente também diz, eu quero obter o vídeo, né? Uma vez eu brinco isso, que eu vi um advogado que todo mundo deve conhecer na cidade, não vou comentar o nome dele. Uma vez eu vi ele fazer isso, eu queria ter essa coragem, eu vi ele chegar num cartório uma vez e bater a mão no balcão, eu já senti que não tinha muita amizade entre ele e o cartorário. Ele falou, quero ver o processo número tal. E o cartorário perguntou, lá sentado no fundinho, né? Por que você quer ver o processo? Aí ele gritou muito alto, falou, porque tá frio hoje, né? Achei genial aquilo, né? Foi quando eu for advogado, eu quero ter essa coragem, né? E aí o recado foi muito claro, né? E a escrivão já entendeu por que ele quer, porque o processo é público, né? Tipo, eu quero porque tá frio hoje. Ele falou literalmente isso, assim, né? Foi genial, né? Ela levantou e entregou, né, o processo. Se fosse eu, possivelmente, ela não entregaria, né? Mas é nesse sentido que a produção da prova vai existir. Por que você vai produzir a ação do 381? Porque está frio hoje. Porque você vai produzir essa prova para obter o documento. Por que você vai obter o documento? Porque você quer. O código inverte totalmente a necessidade de uma ação de produção de provas. Tanto é que no 381 vão trazer 3 requisitos, e um dos requisitos é a produção da prova possibilitar
acordo. Então, qualquer prova que você produzir, por exemplo, pode dar margem para um acordo. Então, a norma é de uma natureza de cláusula aberta tão grande que quando você for propor, por exemplo, uma ação de produção de prova do 381, não vai ter argumento, não vai ter necessidade. Por que você vai produzir uma ação de produção de prova? Porque você quer. Né? Eu estou esperando, eu estou começando a ajuizar essas ações, eu já estou esperando despacho nesse sentido para poder escrever nesse sentido, né? Porque eu quero produzir essa prova, né? Aleluia, né? Porque agora eu posso, o código mudou 381, né? Porque ele vai trazer, e esse é um entendimento dos livros do DDG é bem claro, que a produção de prova, ela é um direito autônomo da parte. Você vai produzir a prova porque você quer produzir a prova, né? Então, ela perde essa natureza cautelar do 801. Por que você vai ajuizar uma ação probatória? E aí a gente poderia citar diversos motivos aqui. Eu quero fazer uma ação probatória para obter a cópia de um documento médico. Então, você vai entrar com a produção, a ação probatória para obter o documento médico. Por quê? Porque você quer o documento médico. Por quê? Porque eu quero o documento médico. Esse é o argumento. Porque ele pode fazer o acordo, pode sugerir o acordo, pode evitar a ação judicial. Imagina que você pega um prontuário médico, por exemplo, olha o que está escrito e fala, nem vou ajuizar a ação principal. Essa é a intenção da ação. Eu quero pegar um vídeo para verificar se é possível a ação de indenização. Eu quero pegar um prontuário médico, eu quero pegar uma apólice de seguros. Né? Eu quero verificar uma prova pericial de confissão, a parte está fazendo a confissão. Eu quero fazer essa confissão judicial antes do processo. Antes do processo, eu entro com a prova pedindo a confissão. A parte vai lá e faz a confissão dentro do processo. Eu quero fazer uma gravação, eu quero fazer uma prova pericial médica. Vejam bem, eu tenho uma ação de seguro de vida. Aí o cliente vem e fala para você, eu estou com sequela, a minha apólice é de 100 mil. Aí você não é médico, você olha e fala, aparentemente parece ter sequela. Eu entro com a ação de produção de provas. Para quê? Porque eu quero produzir uma prova médica. Aí a prova médica identifica que de fato a pessoa tem sequela. Aí você está munido desse processo e aí você decide, entrarei com o processo principal? Se você quiser, você entra. Não há esse requisito mais no 381 de urgência. Nós não temos essa necessidade, por exemplo. Você não precisa dizer se você vai entrar com o processo principal, tá? Porque pode ser que você nem entre. Imagina que na perícia judicial constate-se que não tem sequela. Você matou a ação dentro de um procedimento muito mais simples. Então, eu acho muito interessante isso aí. Sempre que possível. Então, os livros têm dito que essa possibilidade de produção de prova vai valer em quase todos os casos. Você atende um cliente, por exemplo, e você vai ter que fazer uma inicial muito mais complexa. Me parece muito mais prudente você ajuizar a ação de produção de provas antes, cirúrgico, o réu vai ter que citado, estabelece-se o procedimento do contraditório, essa prova é judicial, e aí você depois verifica se ajuiza a ação principal. E verifico também que, diante dessa característica, é muito mais prudente, é bem mais pertinente que exista a possibilidade de acordo. Porque se você faz a prova e verifica que de fato tem sequela, imagina que um seguro de vida, todo mundo já deve ter visto isso, me parece muito prudente para a seguradora, para o banco fazer o pagamento, se já está constatado por meio do procedimento contraditório. E vejam bem, o juiz não pode fazer valoração, ele não pode estar claramente ficar valorando a prova, não pode manifestar sobre a prova é para ser obtida, é um procedimento cirúrgico, fazer a prova. O código vai falar que não pode nem recurso, olha que interessante, se bem que tem muita gente falando que isso é inconstitucional, porque você não pode cercear recursos. Eu escrevo muito bem isso, que você, por exemplo, não pode impedir contradita, você não pode impedir alguns procedimentos clássicos do processo civil. Mas recursos mesmos, recursos processuais da parte recursal, isso é proibido. É para fazer a prova pericial. Né? Então, eu vejo isso no depoimento pessoal, na prova testemunhal. Imagina, esses dias eu estou produzindo uma prova de uma senhora de idade já. Eu meto um procedimento incidental de produção, vai lá, faz a oitiva da parte, é procedimento contraditório, porque o réu também vai ser intimado, e aquele procedimento fica guardado, para talvez daqui a um ano, numa audiência de instrução, ser utilizado. Deu para entender?
Muito legal, né? Confissão, exibição de documentos, testemunha. A única possibilidade que eu vejo, a única coisa que eu vejo que não é possível a produção de prova antecipada é na ata pública, né? Eu não vou falar sobre provas em espécie aqui, para não me delongar bastante, mas aí no livro eu falo sobre as provas em espécie, só trato sobre as inovações legais. Mas todo mundo aqui já deve estar sabendo que o Código positivou a possibilidade de ata pública, né? Então deixem na agenda telefônica de vocês, os telefones dos cartórios de Londrina, por exemplo, deu algum problema e está em algum lugar, liga para o cartório, pede para ir lá se verificar, porque o que a gente vê, nós não temos fé pública, né? Só que se o cartorário vê o que está acontecendo, de repente você lavra uma ata que vai ter fé pública. Então, como a ata pública é um procedimento administrativo, dentro da prova você não pode entrar com uma produção de prova antecipada para fazer um procedimento administrativo. Aí seria inspeção judicial, né? Você pode entrar com uma ação de produção de provas para fazer inspeção, né? Então, só fazendo esse paralelo aqui, a ata pública é muito interessante hoje em dia, né? Eu precisei hoje, por exemplo, essa semana eu precisei fazer uma gravação. Eu precisava preparar um processo, eu estou preparando um processo, no meu entender, um pouco mais complexo, e eu peguei dentro do cartório, foi bem difícil isso, porque a agenda do pessoal estava bem corrida. Eu queria gravar a ligação que eu fiz para possível testemunha do processo. Então a gente sentou dentro do cartório, fechou, colocou 2 telefones em viva voz, lá um gravando o outro. O cartorário presenciou que eu liguei para a pessoa. E está claro no STJ que essa ligação é válida, né? Você não precisa avisar a pessoa que ela está sendo gravada. Gravações de ambientes não precisa de autorização da parte. Então, teoricamente, essa gravação eu nem precisaria pedir, gravar por ata pública. Essa gravação seria válida. Mas imagina como tem muito mais força probatória essa gravação no CD mesmo e lavrada numa ata pública. Fica linda, né? Para que serve isso? Para que eu já tenha isso, porque eu tenho, ultimamente, minha vida tem sido tão conturbada em algumas audiências que eu tenho medo, de repente, daqui 2 anos a pessoa ou esqueça ou chegar lá e mude totalmente a história, né? Então já vamos preparar essa audiência aqui para ela não mudar. E você pode fazer isso, por exemplo, por meio da produção de provas. Por que eu inverti um pouco o jogo, então? Porque é isso que eu acho importante. Já expliquei como funciona a ação de produção de prova antecipada. O Marinoni vai falar, inclusive, que esse nome deveria ser mudado. A ação, em vez de prova antecipada, ela deveria ter outro nome, ação de produção de provas. Porque ela nem é antecipada, né? Não existe mais esse requisito de urgência, né? Ela perde, é uma ação de fazer provas. Ele fala que deveria ser ação fixatória de provas, por exemplo. É só para fixar a prova, ela não é na antecedência, ela não precisa ter urgência, né? Você vai fazer porque está frio, vai fazer porque você quer, porque tem chance de possibilidade de acordo, é uma norma extremamente de caráter aberto. E aí eu coloco uma vírgula, que aí eu faço esse link, por isso que eu acho importante, com o artigo 190. Vejam bem, se eu posso convencionar sobre procedimento e se eu posso convencionar sobre o ônus da prova, eu não posso, por exemplo, num contrato de ilícito ou num contrato normal, convencionar que em eventual litígio as partes ajuizarão uma ação de produção de provas. Isso eu acho uma grande sacada processual. Se existir eventual litígio, eventual perícia pode só ser pedida nisso, nisso e nisso. Então, a gente não vai entrar no mérito da discussão. Nós vamos ajuizar uma ação de produção de provas. Extremamente mais simples. E depois da prova produzida, a ação de indenização, eventual ação, pode ser ajuizada no juizado especial, por exemplo. Deu para entender a manobra processual que me parece hoje pertinente? Logicamente, a gente vai ter um tempo de amadurecimento, mas me parece extremamente pertinente. Eu posso convencionar que eventual litígio, imagina, por exemplo, até agora eu comentei bastante sobre convencionar a ação no juizado. A gente já sabe que o artigo 35 proíbe prova de grande complexidade no juizado, né? Então eu não poderia convencionar tudo para ir para o juizado, por exemplo. Estou citando esse exemplo para a gente ficar em casa aqui. Mas precisa de uma prova pericial. Aí eu fico imaginando, então eu faço a ação de produção de prova no fórum, né? Aí eu produzo a prova,
Se não der acordo, foi respeitado o contraditório, ajuiza a ação no juizado especial. E aí eu posso combinar o procedimento do juizado, né? Eu costumo falar na sala que dentro do processo que a magia acontece, né? E de fato eu vejo nesse sentido, porque o processo pode ser muito bem amarrado nesse sentido, né? Por isso que eu falo que eu fico ansioso em ajuizar ações desse tipo, porque dentro de um contrato, e o código deixa muito claro que você pode fazer isso antes, nós poderemos formatar que eventual processo será feito dessa maneira. O código pede para ser feito dessa maneira, né? Para evitar ações com grande chicana processual, por exemplo, né? E por fim aqui, então eu vejo esses institutos, eu moldo isso aqui, nós temos aqui a possibilidade de provas em espécie, nós vamos ler das provas, confissão, depoimento, testemunha, ata pública, vai trazer tudo sobre isso, né, as provas em espécies. Além disso, eu vejo que nós temos, voltando, convenção, dinamização, negócio jurídico e calendário processual e a prova de produção antecipada. Então nós temos todo esse know-how aqui, que no meu entender aqui está tudo ligado dentro da produção de provas. Por isso que produção de provas é bem importante, né? Você precisa fazer uma boa prova. Para encerrar dentro desses institutos, então, eu vejo que o último seria a flexibilidade procedimental. E espero que alguém venha aqui na frente algum dia falar só sobre isso, né? Falar só sobre uma aula, a gente poderia discutir bastante sobre a ação de produção de provas, né? E falar um dia só sobre isso, sobre flexibilidade procedimental, né? Poderíamos convidar o Garjardoni, né, Thiago, para vir aqui, né? A gente está tentando chamar ele, está gravando, né? Falar sobre flexibilidade, que um dos maiores livros, ou uma das maiores referências sobre isso no Brasil, é o livro do Fernando Garjardoni, que é sobre flexibilidade procedimental. No 139, inciso 6º, e eu vou ser muito sucinto, ele vai falar que o juiz pode atribuir de maneira diferente procedimento e o aspecto probatório, né? A aplicação da prova. Então vejam bem, ou pensem bem, né? Nós podemos fazer um acordo, uma privatização do processo, por meio do 373, por meio do 190, por meio do 191. Ou se nós não combinamos sobre alguma coisa dentro do processo autor e réu, o juiz pode fazer de maneira diferente pelo 139, inciso 6º. Né? Ele pode fazer de maneira diferente essas determinadas coisas. E esse artigo 139, 6º, eu grifaria isso, o 188 e o 139. Amo de paixão esses artigos, né? Porque ele vem determinar uma ideologia muito séria do processo. A não forma pela forma, a não formalidade pela forma. Que é o que o Bedak, o Dinamarca, vai falar, o processo não pode ser esqueleto sem alma, né? Não pode ser um esqueleto vazio, não pode existir formalidades ocas e vazias. Ou seja, se pertinente, o juiz pode alterar o procedimento ou ele pode alterar a forma da produção. Eu vejo isso pertinente, por exemplo, na audiência de instrução e julgamento. Uma parte faltou, tem que respeitar a ordem, mas já tem alguém aqui. Esses dias atrás eu estava numa audiência, o juiz falou, mas por respeito, vamos só inverter aqui a ordem, já tem uma pessoa que veio de tão longe, né? Não me oponho, de jeito nenhum. Mas uma pessoa mais formalista poderia, me oponho. Quero criar uma chicana aqui. O Código Novo autoriza o juiz a fazer essa flexibilidade procedimental. E aí eu vejo, por isso que eu trago isso como um capítulo, que isso altera drasticamente a forma de produção de provas, porque o próprio juiz pode alterar isso. E fazendo um adendo aqui, por esse motivo que eu entendo, e isso eu argumentava com a Patrícia, por exemplo, na audiência, que eu verifico que é possível, isso é um entendimento meu, que o juiz poderia, e ela deixou muito bem claro isso, que a parte ré deve se manifestar até 10 dias da audiência, né, Patrícia? Então, e a gente comentava aqui embaixo, né, Tiago, que tem audiência marcada para novembro, né? Então, vejam bem, se a audiência for dia 10 de novembro, até dia 1º, a parte pode falar que não quer. Não quero. Fiquei guardando o processo lá, né? O Tiago deixa muito bem claro isso, para no dia 25 de setembro fazer uma petição que não quer.
E aí você tem todo esse tempo morto de processo. Eu entendo que essa flexibilidade procedimental pode ser usada de tantas outras maneiras, mas, por exemplo, o juiz pode flexibilizar o 300 e pouco do CPC, que fala que a parte pode manifestar em até 10 dias antes. Eu entendo que é muito mais prudente, por exemplo, a parte manifestar até 10 dias a contado da citação do processo. Então, ó, a audiência de fato está marcada em novembro. O autor já falou que não quer. Diga em 10 dias, a contar da citação, se você tem interesse. Porque se você tiver, eu deixo mantida essa audiência. Se você não quiser, eu já cancelo e aí você tem 15 dias para produzir a prova. Vejam bem, eu não vejo que isso é um cerceamento de defesa, e eu tenho discutido bastante sobre isso. Eu tenho um entendimento mais exótico, digamos assim, que eu entendo que poderia flexibilizar até a audiência. Esse é meu entendimento. Por exemplo, e o 139 serve para isso, é muito bom que a gente entenda isso. O 139 serve para que o processo seja adequado às necessidades de acordo do processo de cada região. Se nós temos, por exemplo, uma enxurrada, uma avalanche de ação em massa, por exemplo, TIM, OI, COPEL, que é de praxe 100% dos casos não ter possibilidade de acordo na audiência de instrução, por que não, por exemplo, nesses casos, flexibilizar isso e não ter a audiência de conciliação? Acho que a Patrícia já olha com uma cara feia para mim, né? Mas tô brincando. Mas eu vejo que existiria uma possibilidade, esse é meu entendimento, e logicamente que em determinados casos, em determinadas situações, né, já vislumbrei alguns juízes fazendo isso, principalmente nessas ações de massa, nessas ações onde de fato não tem possibilidade de acordo, né, ter essa alteração. E eu vejo que essa alteração, e eu só fiz um adendo aqui da audiência, mas você pode ter uma flexibilidade na produção da prova. Por exemplo, estender um prazo processual para produzir a prova. Você nunca pode reduzir, né, o prazo. O código é bem claro, mas você pode estender, por exemplo. Né? E aí eu termino esses institutos, que eu vejo que fica muito bem amarrado tudo. Nós temos aqui convenção, nós temos negócio, flexibilidade e dinamização, além dessa que a gente poderia chamar de cautelar, que não é mais da produção antecipada de provas. E aí alguém poderia falar assim, mas ainda não vejo tanta aplicabilidade. Eu vejo aplicabilidade e uma possibilidade, por exemplo, porque agora nós temos no artigo 5º que as partes devem agir de maneira de boa-fé. E nós temos no artigo 6º que as partes devem cooperar entre si. E nós temos no artigo 70 e pouquinho, 71, que as partes podem responder tanto por ato atentatório quanto por litigância de má-fé. E nós temos no 373 que a parte pode ter dinamizado o ônus da prova. Então, as partes não colaboravam muito porque ela sabia que o sistema era rígido quando você entra numa audiência. E aí você poderia, ou já teria noção do jogo. Isso é dessa parte e isso é da minha parte. Quando você entra numa audiência de instrução agora, ou numa audiência de conciliação, ou antes do saneamento, você ainda não sabe o que pode ser responsável para você ficar no processo, já que você tem a dinamização. Então vejam bem a grande mudança de paradigma. Nós temos um código onde o réu não é mais inerte no processo, ou não deve ficar mais inerte. Ele tem que ser mais participativo e, de fato, colaborar um pouco, porque o ônus pode ser totalmente dele, porque pode ser dinamizado. Né? Vejo muito interessante isso aqui. Tá? Para fechar, só mudando um pouco de assunto, e eu termino essa parte de produção, uma coisa do código, nós comentamos bastante sobre isso aqui, e durante esse mês eu estava lendo um texto, e a gente, para quem tem acompanhado as discussões aqui do código, algumas coisas a gente fica divagando aqui. O Alex, por exemplo, numa das principais reuniões, a gente discutia bastante sobre cooperação, né? E eu lembro que ele comentou, isso ficou bem marcado, que de repente é uma semente que está se plantando quando a gente fala sobre cooperação. Lembro que você falou sobre isso aí. E depois daquela reunião, de fato, eu fiquei bem pensativo. Nós temos aqui diversos institutos, nós temos dinamização, artigo 6º, cooperação, nós temos artigo 4º, primazia do julgamento do mérito, artigo 5º, boa-fé, né?
A Patrícia comentou na apresentação dela que no antigo código vocês ficavam discutindo sobre boa-fé processual, né? E nós discutimos bastante sobre isso aqui é só por colocar por colocar, né? E desde aquele dia que a gente discutiu, a primeira vez que foi discutido, até o Alex fez esse comentário, que às vezes é alguma coisa que está sendo plantada, né, para futuras gerações. Eu estava lendo um texto e isso aqui me trouxe uma paz muito grande, né? Eu tenho vontade de chorar, lógico que não, brincando. Mas isso aqui me trouxe, isso que de fato, e por isso que eu acho legal a história, né, me fez entender, não sei se ajudará nessa discussão do processo. Eu estava lendo um texto esse mês e a gente vê como que a história se repete, né? Eu estava lendo um texto de Calamandrei, que é o ato da Assembleia Constituinte deles de 1947. Olha que como tem muita ligação, me parece que a história se repete muito. Em 1947, eles formaram a Assembleia Constituinte na Itália. E aí, eles tinham acabado de sair de um governo fascista, né? E a Hannah Arendt vai falar que depois da Segunda Guerra Mundial o mundo virou do avesso, né? Porque o pessoal queria descobrir como que um ordenamento jurídico tinha deixado fazer tudo que aconteceu na Alemanha. Então nós temos o colapso do sistema jurídico, porque tinha um sistema jurídico que permitiu fazer isso, e o mundo inteiro começa a pensar nessas situações e como poder melhorar. Em 1945 termina, em 1947 a Itália começa a reformular o sistema de ordenamento. Então eles ficaram dentro da Assembleia Constituinte fazendo o código, a Constituição deles. E nessa fala do Calamandrei, ele vai lá em cima e ele começa a discutir, é muito interessante o que ele vai falar, e ele vai defender sobre os pontos da Constituição, porque eles estavam para aprovar, o que era interessante dentro da Constituição, o que ele era contra, ele vai fundamentar. Uma coisa que me chamou a atenção, várias coisas me chamou a atenção, mas uma coisa que ele me chamou a atenção é que ele falou assim, que ele não via sentido em colocar que dentro da Constituição deveriam ser guardados direitos sociais, salário mínimo, direito social, que a pessoa devia viver bem. Ele fala assim, não me parece muito prudente que nós vamos colocar dentro de uma Constituição que as pessoas têm direitos sociais, porque nós estamos fazendo uma Constituição para o povo, ele fala. E aí, se o povo começar a ler, vai pensar que, de fato, a gente estava brincando aqui. Ele vai falar, porque eles sabem que, de fato, não existem esses direitos. É igual a Constituição lá no 6º vai falar que tem direito ao salário mínimo, que o salário mínimo serve para isso, né? Que a gente já sabe. Ele vai falar, por que a gente está colocando isso dentro da Constituição? Por que a gente vai colocar isso dentro da Constituição, né? Não me parece muito prudente. Aí ele começa a discorrer sobre o que ele tem entendido sobre isso. Ele fala que alguns senadores lá da Assembleia Constituinte tinham discutido com ele. Aí ele fala assim que um fiorentino, né, que na época era um senador, conversou com ele e aí de fato ele começou a entender que de fato aquilo tinha importância, colocar um direito social. Não é um direito social, dizer que as partes têm um direito social, ou seja, dar um direito abstrato para as pessoas, ou só falar por falar dentro do ordenamento jurídico. E eu vejo muito isso pertinente, por exemplo, dizer que a gente tem direito de cooperação, boa-fé processual, me parece muito utópico. E vejam bem, nós estávamos discutindo isso, né, Alex? Aqui se tinha direito de cooperação ou não, né? E o pessoal em 1947 na Itália estava discutindo se poderia ou deveria colocar direitos sociais ou não dentro da Constituição. Olha que interessante, né? Aí ele falou assim, que passou a entender que de fato isso era importante, porque ele lembrou de uma parte do livro de Dante Alighieri, que era a Divina Comédia, né? Aí eu fui procurar isso no Dante Alighieri para tentar entender o porquê que ele tinha entendido que isso era legal. Tem uma passagem do Dante Alighieri que ele fala, que o pessoal vai falar no Purgatório, são vários livros do Dante Alighieri, da Divina Comédia, e ele vai falar que teve uma parte de uma pessoa que estava andando sobre as trevas, que ele fala assim, foi tu, Virgílio, respondeu Estácio. Foi a tua luz que me mostrou o caminho. Tu foste o viandante solitário que, à noite, levava sua lanterna nas costas, que não serve para si, mas para aqueles que vêm atrás. Ou seja, é alguém que está andando na escuridão, que prefere segurar uma lanterna, ao invés de colocar na frente dele para ver seguro, ele pega uma lanterna e coloca atrás para que os outros que virão possam ter uma luminosidade. Ou seja,
é muito prudente nós colocarmos que as pessoas terão direito ou que deverão ser cooperativas, agir com boa fé, porque nesse momento que a lei está sendo promulgada, por exemplo, nós estamos nas trevas. Quem fez o código, por exemplo, fez com escuridão, porque nós não usamos isso aqui hoje. Mas isso vai servir, por exemplo, para os próximos legisladores, quando forem fazer novas leis, pensarem nas novas leis que esses princípios ou que essas leis, por exemplo, devem ser seguidas. E a Patrícia muito bem comentou isso, que na época o discurso de boa-fé era muito vazio, e foi por isso que eu comecei a pensar nisso. Era muito vazio, discutia-se por discutia-se, mas vejam bem, naquela época era nas trevas. Alguém muito prudente colocou aquilo, porque estava com uma lanterna nas costas. Alguém estava tentando iluminar para aqueles que viriam. Porque hoje nós entendemos, por exemplo, e todas as leis que são promulgadas já são de acordo com esse sentido. Eu vejo, por exemplo, que nós temos aqui um espanto, mas os alunos, por exemplo, que estão tendo processo de conhecimento, o processo geral agora, eles estão aprendendo nesse sentido. E se eles se tornarem legisladores futuramente, isso para eles vão ser com uma segurança muito séria, muito clara, porque aquele que fez o código, por exemplo, estava na escuridão, ele estava segurando uma lanterna nas costas dele, para iluminar todo mundo que viria. E no futuro muito breve, por exemplo, eu acho que cooperação, boa-fé processual, né, audiências, por exemplo, né, é uma escuridão que tomara que melhore ou que fique mais claro para todo mundo, e de fato que é o que o Alex falou, né? É alguma coisa que foi plantada, que possivelmente o pessoal daqui para frente vai se acostumar, né? Foi o que você comentou. Então, e com isso eu acho que eu entendo, aí eu passei a entender de fato, porque eu também achava que era processo como amiguinhos, por exemplo, o princípio da cooperação, mas não, de fato é algo muito importante, eu não achava isso importante, até ler isso aqui, né? É uma puta viagem na história, né? Mas, de fato, eu vejo, por exemplo, que foi muito importante, e eles estavam discutindo numa época, colocar ou não colocar, ainda bem que colocaram. E aí nós estamos discutindo, por exemplo, se deveríamos ou não colocar isso nos textos, ainda bem que colocamos, porque isso vai seguir as tendências doutrinárias, as tendências judiciais, e principalmente as próximas leis que virão, que venham nesse sentido. Tá? Gente, obrigado, vamos partir para as perguntas, né? Alguma pergunta aí? Nada? Vamos lá, Fabião. A questão antecipada de prova, a questão sucumbencial, segue regra geral ou ela tem regra de prova? Eu li até agora que segue a regra geral. Eu fundamento sobre um livro do Youssef Kalahari, que é aquele livro dos honorários, que vai falar para o princípio da causalidade, né? Quem der causa, isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, se você produz uma ação de produção de antecipação, isso é uma das coisas mais importantes que existe nesse procedimento. Se você produz uma ação de produção sem nunca ter tentado obter a prova administrativamente, aí você vai suportar os efeitos, tanto das despesas quanto dos ônus de sucumbência. Mas se, por exemplo, você mandar uma notificação, mandar por cartório, perguntar para a parte, vamos tentar fazer administrativa essa prova, e a parte não quer, aí ela deu causa ao ajuizamento da ação. Aí ela suporta os ônus processuais, né? A Teresa Rodalvin, naquele código comentado dela, da capa azulzinha, ela traz todas as possibilidades, eu vi que é bem fundamentado. Ela fala que se você produz uma prova, onde a parte, por exemplo, não deu causa, só que ela começa a criar diversos obstáculos no andamento do processo, então ela tem que suportar os ônus de sucumbência. Eu vi agora um livro, eu não sei onde, que eu achei bem interessante, até anotei lá para fundamentar, que achei bem interessante mesmo, porque você produz a prova. Aí você não ganha honorários, imagina que você só produz a prova. Só que aí você utiliza essa prova para depois ajuizar um processo principal. Eu citei no livro, eu não lembro quem, ele fala que nessa situação, na sentença principal, o juiz deveria levar em consideração que você fez um processo desse tipo. Já que os honorários são de 10% a 20%, ele leva em consideração, na hora de arbitrar, que você fez um processo, mas para isso você teve que ajuizar um processo principal, que embora você não ganhou de honorários no processo,
mas depois a gente constatou que de fato você tinha razão e que ele deveria levar em consideração. Aí eu achei bem interessante, eu falei, nossa, aí fecha a conta, né? Porque me parece que aí depois você ajuiza o processo e faz a conta de ajuste dos honorários. Deixa eu agora externalizar o meu medo do entendimento que pode ser que o STJ tenha em relação a esse artigo. Nós tivemos um caso relacionado ao score, do Sim. Serasa. Sim. Teve audiência pública, né? Isso. E esse caso, a princípio, era contrário, que eu entendia que era um banco de dados, mas depois estudando aprofundadamente, eu até vi que o Serasa, de fato, tem razão, e o STJ também, em ter falado que aquilo ali não era um banco de dados e isso não gerava um dano moral. E o que me preocupa é o seguinte, que quando veio essa decisão da STJ, que ela suspendeu todos os processos no âmbito dos juizados, ela falou, bom, não gera mais dano moral. Você tem aquele monte de ação de massa, aqueles advogados que trabalham, que dependem disso, protocolou aquele monte de ação sem ter de fato, né, um retorno financeiro. Aí qual começou a onda? Bom, eu não ganhei aí danos morais, mas eu vou começar então a entrar com ações de cautelar para que eu verificasse o porquê que o meu score está daquela forma. Então o Serasa teria que me explicar o porquê que estava daquela forma. Tinha o pedido administrativo, o Serasa não justificava e eu entrava com a ação, porque daí eu teria honorários sucumbenciais. Sim, sim. Essa era a ideia. Chegou no STJ, e o STJ hoje ele tem um entendimento na seguinte questão. Para você entrar com essa ação, você tem que deixar demonstrado o porquê, o interesse que você tem nesse score. Você teve um financiamento negado ou alguma coisa desse tipo. E o que me parece, daí, ligando com a sua fala, que prejudicaria da gente falar assim, eu quero fazer a prova que eu quero. Por a questão da sucumbência. Porque não, mas aí, uma ação em massa, eu entendo que o STJ poderia falar, não, peraí, nesses casos aqui... E me parece que vai falar, me parece que vai falar. Provar, sim, a pertinência dessa prova, o porquê... Porque vai chover, essa ação vai desaguar no judiciário, essa ação de produção de provas do pessoal, principalmente a ação de massa. Porque tem que começar a ação de massa, eu fico imaginando vai chover, Serasa, por exemplo, vai despencar. A empresa está ferrada. Vai despencar. Existe, salvo engano, existe uma ação de recurso repetitivo de 543 que eles decidiram, né? Uma ação da cautelar, né? Que eles falaram sobre isso, né? Uma ação do 543. Também não sei o que vai ser em ações de massa, eles têm essa ação. Pode ter uma. Na verdade, é um entendimento mais de jurisprudência defensiva para existir ações tantas assim, né? Pode ser, né? Eu entendo que pode acontecer isso sim. Se bem que hoje existe uma ação do 543 também no STJ, falando que, até ganhei uma hoje, inclusive, no escritório, falando que você tentando pedir administrativo e tendo a comprovação e eles não respondendo, você tem direito, né? Então tem várias decisões nesse sentido também, invertendo. A decisão que você não provou na necessidade. Mesmo tendo. Então, eu tenho alguns precedentes, mas aí de fato vai ter que amadurecer mesmo, né? Se você manda o AR, manda a comprovação, né? E vamos ver o que vai acontecer aí, né? Eu entendo hoje que é possível que vai ter os ônus só pela causalidade, né? Até o fundamento isso no meu livro. Só que pode ser que mude realmente nas ações de massa, principalmente, né? Pode ser. Mais pergunta aí, pessoal? Esse acordo de prova feito antes do processo, e se a pessoa não cumpriu quando chega no processo? Tem um enunciado do FONAGE, que fala que você pode... do FPPC, daquele Fórum Permanente Processualista, que fala que você pode combinar uma multa, por exemplo, para descumprimento da cláusula, né? Você pode combinar, além da convenção, uma multa pelo não descumprimento. Então você... Sim, você pode combinar, né? Desde que não esteja restrições legais lá, você pode combinar a forma de fazer. Se não for feito, por exemplo, imagina agora, assim, se não for cumprido, extrai-se um título executivo extrajudicial de R$1.000 de multa que pode ser executado, além de um processo de conhecimento. Não é proibido, né? Deu para entender? Eu imaginei isso agora. Entra até na regra geral da própria ideia de negócio jurídico, não fica no plano da eficácia lá, utilizando a ideia de continuidade. Não teria lógica fazer um negócio jurídico se você não colocasse ali um encargo. Tem um encargo e uma consequência. Imaginei agora, mas a gente poderia, por exemplo, colocar a multa como título executivo, né?
que era do 575, e você poderia executar, por exemplo, né? E aí você entra com um processo, aí você de uma desavença você teria duas. Me parece que seria possível, né? Eu vejo até que uma litigância de má fé da pessoa, porque se ela faz um negócio processual, você faz um negócio dentro do processo e você não cumpre, você está utilizando o processo só para se defender. É. Né? Você está litigando de maneira religiosa. É. Você pode até colocar as multas de litigância, a pessoa responderá por litigância. Aí coloca a ata tentatória, porque o ato tentatório, o dinheiro vai para a União, né? Responde. Fica litigando. O problema da litigância que eu vejo é que é muito difícil na prática você conseguir provar a litigância. Esse que é o problema. Porque pode falar assim, não, eu não fiz a prova não é porque eu não quero, é porque eu sou impossibilitado agora, por exemplo. Aí como a questão, a má-fé tem que ser provada, né, e a má-fé é presumida, ele fala, não é que eu não quis produzir a prova, é que eu estou impossibilitado de produzir. Aí compete a você aprovar isso. Aí que entra o problema de, assim, você não consegue fechar tudo. Então, mas aí que eu vejo que eu achei brilhante o livro do Vitor, que ele fala da diferença entre ônus e dever. Então, nesse caso, você tinha um dever ali, né, que algumas coisas são dever, por exemplo, e ele cita alguns exemplos lá, por exemplo, juntar um prontuário numa ação médica, o médico. Isso não é um ônus do médico, isso é um dever dele juntar, né? Então você não pode nem falar que estava impossibilitado, não sei o quê. Aí ele vem trabalhar algumas coisas nesse sentido, eu achei bem legal isso aí. Bem... Porque daí eu entendo como daria a má-fé. Por exemplo, eu não então, tenho mais o prontuário. Tá, aí você suporta, aí o 400 do CPC vai falar que você suporta os efeitos do conteúdo dele que você provar. Por exemplo, você fala que teve um erro médico. Se você não juntar e não fizer a prova, teria que ter outro. Teria que ser sentença de procedência. Porque você, entendeu? Me parece aí. Né? Entendeu? Fala. Você disse há pouco sobre a questão da convencionalidade das provas. Você deu um exemplo do contrato de locação. Como ficaria isso se a outra parte fosse uma parte insuficiente? Porque daí você está de um lado ali, você tem todo o conhecimento e a outra parte não tem. Como é que... O Mr. já perguntou, o Luan perguntou isso aí semana passada lá. O código fala e ele deixa bem na arma aberta lá, né? As partes de direitos indisponíveis, isso é um critério objetivo, né? E a parte vulneráveis, ele fala lá no 373, né? É uma cláusula de norma aberta lá, vai depender de discricionariedade, eu vejo, né? Mas me parece, né? Me parece, assim, que um contrato de locação simples ali, né? Assim, entre as pessoas, entre particulares, entra na parte de autonomia, que inclusive é um dos capítulos do livro que o Breno escreveu, da parte de negócio jurídico, de autonomia privada, que no código se eleva um pouco mais, poderia. Mas aí, logicamente, e eu vejo isso, eu na prática, por exemplo, que já estou começando a fazer isso nos contratos, eu tento não me exceder nos negócios que eu estou formando, né? Porque se eu for querer demais, na verdade, eu não vou conseguir nada, né? É com muita sede ao pote lá, você pode anular o que estava muito bom. Anula esse contrato. Porque aí, de fato, você pode deixar vulnerável, né? E isso dentro de uma audiência ou dentro de um meio de defesa, porque o código diz claro lá que a parte for muito vulnerável, né? Você pegar, por exemplo, um contrato de locação residencial, familiar, onde você às vezes inverter demais ali o aspecto probatório, você poderia ter algum problema. Não tanto na parte comercial, mas a parte residencial, que a lei do inquilinato traz algumas proteções lá, né? Então aí eu vejo que teria algum problema. Meio por cima, assim, né? Vai respeitar as mesmas regras para o instituto. O instituto, por exemplo, se for o caso de consumidor, vai conhecer a utilidade de cláusula de decorrência da insuficiência, talvez. Também vai refletir a regra para o instituto, talvez. Ele traz nesse... Eu consigo imaginar, eu consigo entender, assim, é uma caixinha, né? Que lá dentro colocaram artigo 51, inciso 6 do CDC, o 12, o 14, o 16, o 424 do Código Civil, que é o contrato de adesão, o artigo 12 de preferência do CPC. Então, esses institutos que estariam dentro de uma caixinha, trata de um monte de coisa, né? Contrato de locação, contrato de adesão, contrato de compra de telefone, o consumidor que vai comprar que nem lê. Então, assim, não só processo a gente está falando, dentro dessa caixa tem um monte de coisa, né? Aí tudo que afetar
esses institutos e eles trazem sobre esses artigos mesmo a proibição, aí vai ser anulável, né? Acho que vai ser anulável. E aí compete a nós aqui, como advogados, né, saber quais são esses institutos e quando for fazer o contrato, já tentar prever uma não nulidade processual. Então você às vezes aprendi aqui fazer um negócio jurídico processual, putz, aí vai lá e faz um negócio bom demais. E na verdade não vai ser bom, né? Porque você não entende. Aí aprendi o direito processual, que é o que você estava falando. Aí você chega lá e detona o direito material, coisas que não se podem fazer, né? Aí vai ser anulável, né? Então você precisa ter essa conexão, tanto do processo quanto o direito material. Na parte empresarial, algumas coisas você pode. Porque na realidade, o que a gente tem que pensar é que esses negócios jurídicos, eles não surgiram para contrato tipo e nem para contrato adesão. O que seria isso? O contrato adesão é aquele que você só vai aderir, o contrato tipo é aquele que segue aquela regra, só muda algumas cláusulas. O que me parece que o negócio jurídico não é para esse tipo de contrato, é para aqueles contratos que de fato você vai fazer um contrato novo. Atípico, né? É um contrato bem atípico, não é aquele tipo, eu faço todo dia esse contrato aqui, hoje vou deixar essa cláusula de negócio jurídico. É o que me parece não seria tanta a ideia do legislador para esses contratos, para contratos mais específicos mesmo. É legal. E daí a gente foge de todas essas questões. Né? Eu acho muito usual para a gente aqui aplicar, né, no dia a dia como advogado isso. Para quem advoga para a empresa, para acordos entre as duas pessoas, quando você vai ter que fazer um acordo, né? Senta aqui. Eu vou pagar. Não, eu sei que você vai pagar, mas se não pagar, vamos ajustar aqui como vai cumprir isso aqui, né? Mais alguma coisa aí, pessoal? Tudo certo? Não? Na paz? Próximo, só avisando então para encerrar aí, como a gente falhou numa reunião, conversei com o pessoal da UB, no próximo dia, que dia que é aí, Fábio? Dia 5. No próximo dia 5, nós temos uma reunião também, trabalhar sobre desconsideração da pessoa jurídica, o Fábio vai falar. Aí depois nós pulamos 15 dias, o Marcos Zorita vai falar sobre sujeitos processuais. O Marcos Zorita, para quem não conhece, acho que ele não veio em nenhuma reunião aqui, né, Thiago? Professor da PUC, procurador do Estado, tem dado bastante curso com a gente aí, muito bom. Depois dele, quem vai falar é o professor Paul, professor da PUC também. Eu não sei se ele vai trabalhar sobre execução ou sobre recurso, acho que é recurso, né, Thiago? Sobre recursos, o que é bem legal, trabalhar sobre recurso, tem bastante coisa para falar aí. Então a gente já tem 3 reuniões programadinhas aí. Beleza, pessoal? Boa tarde, então. Colocando no meio.